Bom dia. Lucas 7. O Evangelho de Lucas, capítulo 7. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. Jesus tinha pregado, falado sobre vários assuntos, dando vários ensinamentos. E depois disso, então, ele tinha falado sobre o fato de um cego guiar outro cego. Ele tinha falado sobre a questão da árvore, nós conhecermos as pessoas pelas suas obras. Assim como se conhece uma árvore pelo seu fruto. Tinha dado exemplo, explicado sobre isso, né? Isso é uma parábola. Depois também das pessoas insensatas que não obedeciam a ele, falava que o amavam, mas não obedecia. Ele falou que é uma parábola como alguém que constrói uma casa sobre areia. O vento vem e derruba tudo, a tempestade. Ou quem realmente obedece a ele é uma pessoa sábia que constrói a casa sobre a rocha. Depois de ter dado todos esses ensinamentos nessa pregação grandiosa, Jesus então entra na cidade de Cafarnaum. E assim que ele entra, ele toma ciência sobre um ser, vem falar com ele, melhor dizendo, né? Um centurião. Centurião é um oficial responsável por 100 soldados. Naquela época, Israel estava sob o domínio de Roma, de César. E este oficial, ele era um romano, estava a serviço de Roma. Mas só que nós vamos ver que é diferente, porque este homem vai demonstrar mais fé do que os próprios judeus. E já no início nós veremos que ele é um homem que demonstrava amor ao próximo, porque ele tinha um servo, um empregado, um escravo, e ele estava preocupado com a enfermidade do servo. Ele estava preocupado que esse servo estava moribundo, à beira da morte, poderia morrer. Então, o que ele faz? Como ele ouviu falar de Jesus, né, que vamos continuar aqui, no versículo 3, o centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Então ele ouviu falar de Jesus. Aí ele pediu alguns líderes religiosos, alguns líderes da sinagoga, os anciãos, para que fosse até Jesus e pedisse para Jesus curar o servo dele. Só por esse ato demonstra-se o amor, né, que ele tinha pelo próximo, ao preocupar-se com o servo, com o simples escravo, com o empregado. Ele ouviu falar em Jesus, Jesus curava, Jesus libertava. Então ele falou, não, então vou mandar chamá-lo. E mandou que implorou para que eles intercedessem junto a Jesus, para que Jesus fosse curar o seu servo. Então, versículo 4, então aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é um homem que merece que lhe concedas este favor,
pois trata o nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então eles vieram interceder, falaram, olha, ele é um homem que merece, né, ser atendido. Ele trata todos nós com consideração. Ele não é, apesar de ser romano, ele não é uma má pessoa, ele não é um mau homem. E ele merece, inclusive ele que ajudou aqui a construir o templo. O templo dele foi esse homem que tinha construído, ou dado condições de construir, tinha financiado. Então já só por aí já sabe que demonstra a fé que ele tinha em Deus, ao ponto de construir o templo, né? Um templo. E agora ele, sabendo do problema com o filho dele, ele pede então para Jesus o curar. Ele reconhecia em Jesus o Cristo de Deus, enquanto os próprios hebreus, os próprios judeus não reconheciam. E não reconheceram depois, prova tal que eles o prenderam e mandaram executá-lo. Versículo 6. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregar a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sobre o teto da minha casa. Por isto, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito a autoridades e tenho soldados sobre o meu comando. Mando a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Olha para você ver a fé desse homem, a simplicidade deste homem, a humildade deste homem, o temor deste homem. Ele falou, olha, quando Jesus estava chegando à casa dele, ele também não foi não. Mandou outras pessoas ao encontro de Jesus, falou, olha, eu acho que eu não sou digno de você entrar na minha casa. Eu não mereço essa honra de você entrar na minha casa. Por esse motivo eu não fui ao seu encontro, eu não fui lá primeiro a falar com o senhor lá, e agora também não fui aí ao seu encontro com o senhor, porque eu acho que eu não sou digno de estar na sua presença. Eu não mereço estar na sua presença. Mas sei, se o senhor só mandar uma palavra, se o senhor só dar uma palavra, meu servo é curado aqui, na mesma hora. Por quê? Porque eu também sou um homem que tem autoridade também. Eu tenho soldados, eu digo que o soldado não vai fazer isso, ele vai. Eu digo o outro vai fazer aquilo, ele vai. Eu digo o outro não vem para cá, ele vem. Então, da mesma forma, eu sei que o senhor der uma palavra, acontece. Você está mostrando, sabendo que Jesus tinha um poder sobre anjos, sobre demônios, sobre tudo, sobre enfermidade, sobre tudo. Falou, não sabe que ele tem esse poder. Falou, se o senhor falar, vai acontecer. Ele reconhecia que Jesus era o Cristo de Deus. O que os judeus não reconheceram. E olha que os judeus, os israelitas, os hebreus, não reconheciam em Jesus o Cristo de Deus, o Messias. Não reconheciam. E isso que os israelitas foi aquele povo separado por Deus. Eles vieram, Jesus veio inicialmente por causa dele. Eles não reconheciam. Mas este homem reconhecia. Esse homem tinha tudo. Ele era um estrangeiro, mas era um estrangeiro fiel, temente a Deus. Ele falou, não sou digno de estar na sua presença, por isso que eu não fui falar com o senhor, mas é só uma palavra, que eu sei que acontece, porque assim como eu sei quando eu falo para um soldado fazer alguma coisa, ele faz. Assim como eu sei que se eu mandar, se eu der uma palavra, vai acontecer. Olha a fé desse homem. Nós vimos que esse homem, esse estrangeiro, ele tinha amor pelo seu servo, seu empregado, seu escravo. Ele tinha fé.
E principalmente, ele tinha temor. Ele tinha simplicidade, humildade. Se os evangélicos, crentes, 1% deles tivesse a fé, o temor, a simplicidade deste homem, com certeza, 1%, o mundo seria diferente. Nós estaríamos influenciando muito o mundo. Mas infelizmente não é assim. O próprio Jesus, você vai elogiá-lo. Versículo 9. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele e, voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Jesus falava, nem mesmo eu não encontrei uma fé como esta. Esse homem tem fé, ele sabe exatamente. E aconteceu com os homens que haviam sido, versículo 10, haviam sido enviados, retornaram para a casa do centurião. E ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Jesus mandou, a palavra aconteceu. Esse assunto também é interessante. Pode despertar que eu vejo muitas pessoas falar assim. Muitos pregadores fajutos. Esse é o português, claro. Esses hipócritas. Aí ficam dando palavra e quando não acontece, falam com a pessoa, mas não aconteceu porque você não teve fé. É você que é culpado. Mas peraí. A pessoa não teve fé, mas se ele tem fé, por que não aconteceu? Porque nós estamos vendo aqui que não foi o servo que pediu ajuda, foi o senhor dele, o centurião. Então ele foi curado, Jesus agiu na vida dele através da fé do centurião. Não foi a fé do servo. Então as pessoas falam, não, mas não adianta eu estar pedindo que ela não tem fé. Rapaz, não importa a fé da pessoa, não. Se eu estou clamando pela vida dela, vai acontecer porque eu tenho fé que a cura vai chegar, a libertação vai chegar, a mudança, a transformação. Nós vemos outro caso também na própria aqui, quando Jesus está em casa, ela estava lotada, ele chegou em casa, lotou a porta, não tinha jeito nem das pessoas passarem. Então 4 pessoas pegaram um paralítico, um doente que não conseguia levantar da cama, subiram com ele assim no telhado, abriram o telhado e desceram com ele pelas cordas ali na frente de Jesus. Jesus o curou. Jesus, a Bíblia fala, vendo a fé deles, Jesus o curou. Deus falou, seus pecados estão perdoados. Ainda tinha os fariseus que começaram a questionar. Jesus falou, o que é mais fácil falar? Teus pecados estão perdoados ou então pega teu leito, levanta e anda? Ele ficou curado na hora. Então foi a fé de quê? Dos 4. Então, eu quero trazer a baila esse assunto sobre a questão da fé. As pessoas questionam muito, não, é porque ele não tem fé. Não importa a fé da pessoa, importa a nossa. Se eu tenho fé, vai acontecer. O centurião tinha fé e aconteceu com o servo dele. Vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos agir com a fé como esse centurião tinha. Vamos ter a simplicidade dele, não a arrogância. Não, Jesus sou isso, não saber que nós não somos nada. Nós temos que ter temor do Senhor. Não somos dignos de nada. Esse centurião falou, só não é digno, nem que o Senhor entra na minha casa. E vamos amar o próximo como ele amava. Versículo 11. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhava seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade o acompanhava. Então, no dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E, claro, coitados os discípulos, aquela grande povão, multidão ali, né, acompanhando ele. A Bíblia fala assim, quando ao aproximar da porta da cidade. Eu tenho explicado isso. As cidades daquela época eram cidades muradas.
tinham portas, né, entrada, mas geralmente tinha uma entrada e uma saída, duas portas grandes, dois portões grandes, né? O que ocorre? Era uma murada, até mesmo para proteção. Então, quando fala porta da cidade, é exatamente na porta principal, na entrada. Então, Jesus, chegando em Naim, logo ali na entrada, né, na porta da cidade ali, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva. A viúva tinha um único filho e ele tinha morrido. Então estava aquela comitiva ali, tudo para enterrar o filho dela. Versículo 13. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. Então Jesus, vendo aquilo, se compadeceu dela, né? Teve pena, piedade, dó dela, encostou nela e falou: escuta, não chora não. Jesus sabia o que ia fazer. Só consolou ela, falou: não chora não. Versículo 14. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus veio, o pessoal andando, Jesus toca ali no caixão ali, o pessoal pararam, os esquifes pararam. Aí Jesus pega e dá uma ordem, fala: jovem, eu te ordeno, levanta. Jesus deu a ordem para ele. Você vê que nós não sabemos nem o nome da viúva, nem o nome do filho. Mas Jesus deu a ordem. Levanta. A ordem direta de Jesus. Aí quando eu vejo as pessoas falando: não fala em nome de Jesus, aí fica muita coisa. Não, o nome de Jesus não tem a palavra simples e direta. Não, eu te ordeno, manda, sai. Né? O demônio se ordena em nome de Jesus, fora, saia. Doença, febre, não ordeno, fora. É direto, Jesus mandou, ordenou que levantasse. Versículo 15. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus deu a ordem, o jovem levantou, que estava morto, acordou, ressuscitou e ficou conversando com os outros. Jesus pega, leva ele, devolve sua mãe: não, tá aí seu filho. Aí todo mundo começa a falar: não, Deus teve piedade de nós, levantou um grande profeta. Jesus não era um grande profeta. Jesus era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. Só que esses judeus, eles teimavam e teimam até hoje de falar que Jesus foi um grande profeta. Jesus não foi um grande profeta. Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus. Ah, não. Eles estão ainda esperando o Cristo, eles estão esperando ainda o Messias. Não entenderam que o Jesus é o Cristo de Deus. Espalharam a notícia e até hoje circula que ele foi um grande profeta. Ele não foi um grande profeta. Ele foi o Cristo de Deus. E ressuscitou morto, ele continua ressuscitando até hoje. Versículo 18. Então os discípulos de João lhe relataram todos estes acontecimentos. E João chamou 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: és tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? Nesta época, João Batista estava preso por ordem do rei Herodes. Herodes tinha feito isso influenciado pela sua mulher. Sua mulher não. Sua amante, seu caso, adultério. Porque ele estava casado com a Herodias,
Só que a Herodias tinha sido casada com seu irmão. Ele era cunhado, né? Então ele era cunhada dele. Casaram com o irmão dele, o rei Filipe. Então ela separou do rei Filipe, casou-se com o rei Herodes. Ela tinha inclusive uma filha que era do rei Filipe. Mas como João Batista sempre falava com Herodes, falou, olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Tá errado, você tá no erro. João Batista falava direto, João Batista não acobertava o erro independente de quem fosse. Ele era o rei, mas João Batista falava, tá errado. Você não pode ter relações com a mulher do teu irmão, você não pode casar com a mulher do teu irmão, não. Ela é a mulher do teu irmão. Né? Defender o casamento. Eu sempre falo, João Batista foi o primeiro mártir, foi aquele que morreu por defender o casamento. Então ele estava preso nessa época, no cárcere, e quando ele ficou sabendo, os discípulos dele vieram até ele lá na prisão, falou, olha, o Jesus está fazendo os milagres assim, assim, assim. Aí ele lá na prisão, o que acontece? Ele estava sofrendo. Quem é que está na prisão que não está sofrendo, né? Aí veio a dúvida. Gerou a dúvida. Ele já tinha ouvido falar, como todo Israel estava falando, que Jesus era somente um profeta. Aí ele no cárcere, sofrendo, começa a olhar para a situação com os olhos físicos e não espirituais. Porque ele era um que era para saber tudo a respeito de Jesus. Porque ele viu. Ele também nasceu, deu mundo atrás de uma promessa. Tá? João Batista, ele era primo de Jesus. João Batista, ele nasceu, ele era filho de um sacerdote. E a mãe dele também não podia ter filhos. Até o nome dele foi escolhido por Deus. Deus enviou o anjo dele para falar qual seria o nome dele. E o que acontece? Ele sabia de tudo isso. Ele foi um pregador, vivia pregando no Rio Jordão, batizava as pessoas. Ele batizou Jesus. Ele viu, ninguém contou para ele não. Antes ele já sabia. Antes de batizar Jesus, ele viu Jesus passando. Ele disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabia que era filho de Deus, sabia que Jesus ia vir, já tinha vindo, né? E que Jesus ia tirar o pecado do mundo, ou seja, ia morrer, ia sacrificar-se por todos nós. Ele sabia, ele tinha essa revelação, ele falou. Ele falou também, ele já sabia antes, falou, não, rapaz, eu perguntava ele, não, você é o Cristo? Ele falou, eu não, mas após mim vir aquele que eu não sou digno sequer de desamarrar as sandálias dele. Ele tinha conhecimento. E quando Jesus veio para ser batizado por ele, falou, não, eu não posso te batizar, não, eu que deveria ser batizado pelo Senhor. Jesus falou, não, vai, mas tem que se cumprir a palavra de Deus, batiza sempre sem batizar. Aí quando ele estava batizando Jesus ali nas águas, ou seja, o Filho veio do céu, ele viu com os olhos físicos dele, em forma corpórea, como uma espécie de pomba que pousou sobre Jesus, foi o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, ele também ouviu a voz do Pai dizer, não, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Outras traduções, em quem me comprazo. Então, ele sabia que era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Cristo de Deus. Mas ele começou a olhar para a situação. E quando nós começamos a olhar para a situação, para aquilo que é aparente, para aquilo que os nossos olhos físicos estão vendo, nossa fé é abalada. E a dele é abalada, ele na prisão. Com tudo isso, vendo isso, ele mandou perguntar, vai cá, escuta. Falou que disse, pergunta a Jesus se ele é o Cristo ou não, ou nós ainda temos que esperar o Cristo. Ou seja, ele já está com dúvidas.
Ele já está com dúvidas. Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram, versículo 20 que eu estou lendo. João Batista mandou-nos para vos indagar: és tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? E na mesma hora, Jesus curou muito de doenças e de todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos. Os discípulos de João chegam até ele. Jesus falou: olha, João Batista mandou indagar, mandou perguntar se o senhor é aquele que havia de vir ou não, ou nós devemos esperar outro. Ou seja, o senhor é o Cristo de Deus, o senhor é o Messias, ou temos que esperar outro? Olha para você ver a pergunta agora de João Batista, aquele que tinha presenciado tudo, aquele que sabia que era Jesus. A dúvida está no coração dele. Ele está olhando no desespero, está preso, sendo perseguido. Agora ele já tem dúvida. Todo mundo está falando que Jesus é somente um profeta. A dúvida entrou no coração dele. Será que esse é mesmo o Messias? Aí ele manda perguntar, os discípulos dele chegam para Jesus e perguntam: você é o Messias mesmo, o Cristo? Ou nós temos que esperar outro que ainda que vai vir? Jesus nem nessa hora não respondeu, não. Jesus estava ali, ele continuou expulsando demônios das pessoas, libertando aquelas pessoas que estavam presas ali, cativo, curando os doentes. Os doentes chegaram, Jesus estava curando. Os cegos, Jesus estava fazendo-os enxergar, curando, fazendo maravilhas, sinais e maravilhas. Do versículo 22. E depois disso, declarou os mensageiros. Olha a resposta que ele dá para os mensageiros dos discípulos de João Batista. Falou: ide e relatai a João tudo o que viste e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Falou: olha, vai e fala com João Batista. Cegos estão com os olhos abertos, os leprosos estão sendo curados, os enfermos, pessoas possessas de demônios estão sendo libertas. Vai, fala com ele. Mas fala com ele também que mais bem-aventurado, mais feliz, felizado é aquele que não se escandalizar em mim. Aquele que não duvidar de mim. Deu um puxão de orelha, João Batista. Mas não quer dizer que João Batista não era homem de Deus, não que era. Versículo 24. Havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar as multidões acerca da pessoa e da obra de João. Que saíste a ver no deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Que saíste a contemplar? Um cavalheiro vestido de roupa fina? Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias estão no palácio. Afinal, o que foste observar? Um profeta? Eu vos asseguro sim, que sim, e muito mais do que um profeta. Este é aquele, a respeito de quem está escrito: eis que enviarei um mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos afirmo que nascido de mulher, não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus, depois que os mensageiros foram levar a resposta para João Batista, aí Jesus começa a perguntar: pô, vem cá, quando João Batista estava lá no deserto, o que vocês saíram para ver? Um bambu, uma vara de bambu lá, balançando pelo vento? Falou: não.
Você sai o quê? Um homem bem vestido, trajado, com roupa fina? Também não. Quem veste roupa fina, vive as delícias, curtindo as mordomias do mundo, mora em palácio, em casas suntuosas. O que vocês saíram para ver? Um profeta? Ah, sim. Mas João Batista é muito mais do que um profeta. Isso é Jesus falando. Elogiando, exaltando, é muito mais do que um profeta. Inclusive, ele que está escrito nas Escrituras, que enviaria o anjo dele para preparar o caminho do Senhor. E João Batista foi o que veio preparar o caminho de Jesus. Então Jesus exaltou, falou, peraí, não é assim não, ele é aquele que foi falado, a Bíblia já falava a respeito de João Batista, que ele viria antes de Jesus para preparar o caminho, e foi o que ele fez. Ainda diz mais, falou, e tem mais, nascido de mulher não tem nenhum profeta maior do que João Batista. Mas no reino de Deus, o menor está no reino de Deus é maior do que ele. Eu li hoje Lucas capítulo 7 até o versículo 28. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus te abençoe. Então, bom dia.